é é como se eu precisasse, para poder falar isso, assim, ficar muito centrada, para ficar muito atenta, para que eu não perca o meu eixo, para não entrar no julgamento, para a gente pedir licença para as mães, e eu vou dizer para nós mães, né, eu fico pensando, às vezes, eu tenho 3 filhos, tem situações que às vezes eu acho que eles podem me ver nesse perfil também, de ter algumas atitudes que eles se sentem, como se fosse uma perversidade, né. Então, é um campo que a gente precisa estar com muito cuidado, para as pessoas não fazerem mau uso, numa má interpretação do que a gente faz aqui, né, reforçando que o propósito é trazer esse conhecimento, luz, mas sempre com a a a intenção de que isso possa trazer cura e liberação. No mínimo, uma compreensão que pode me levar para uma aceitação, que é o primeiro passo. Se eu consigo entrar numa aceitação, num núcleo de adoecimento, e eu esvazio a minha mente de ficar julgando, de ficar indignado, de ficar, fazendo uma briga mental, se eu entro numa aceitação, consigo silenciar a minha mente e entregar para o meu corpo digerir essa memória, pode acontecer algo que nós podemos chamar, assim, quase mágico, né, algo se transmutar. Não quer dizer com isso que o adoecimento da outra pessoa vai desaparecer porque eu faço isso, mas eu vou conectar com ela em outra frequência, né, e a onda vai estar diferente, e eu não vai ter os atritos que eu tinha aqui, e nem as interferências, porque se eu subo uma oitava, né, essa pessoa, nem que ela tenha que, fazer um esforço para chegar aqui, né, ela vai ter momentos de mais, expansão aqui, mas ela não vai conseguir me perturbar tanto, porque eu vou me manter aqui. E a principal questão para eu conseguir fazer isso é eu sair do julgamento. Então, o propósito da gente estar falando aqui sobre as mães narcisistas perversas é para nos ajudar a não julgar nem as nossas mães e nem a nós mesmos enquanto mães. Todos nós, nessa função de mãe, se a gente for olhar, nós vamos, enxergar questões que nós vamos pensar assim: "Nossa, se fosse hoje eu faria diferente". E são atitudes que eu posso fazer uma leitura e ver que, ficou perverso. Como uma criança, dentro da inconsciência dela, ela é perversa, nós também podemos ter atitudes que na hora eu não vi, mas que foi perverso, foi um desamparo, foi um abandono. Então, eh, não ficando nesse termo tão forte, mãe narcisistas perversas, nós podemos generalizar aqui a função mãe e saber que todos nós vamos, ter esses equívocos e que com certeza a nossa mãe deixou essas marcas, né. Eh, Agora eu estou em dúvida, mas eu acho que foi Jung que disse que a nossa mãe nos dá a nossa maior luz, que é a vida, e também a nossa maior sombra. Eu gastei muito tempo para poder digerir isso, elaborar, e aí eu percebi aqui nos nossos trabalhos que tem como eu enxergar isso de uma forma, a serviço do crescimento, que a sombra das mães, o conteúdo, negativo da minha mãe, aquilo que me impacta de uma forma negativa,
é também um espelho para eu ver algo que eu preciso transmutar em mim. Aqui, considerando principalmente o campo de vidas passadas, eh, ou então do inconsciente coletivo, com a energia que eu estou conectada, com algum campo de comportamento lá atrás, né, que eu estou aqui recebendo as consequências dessa atitude da minha mãe, eh, e, e isso é um primeiro degrau para eu conseguir transmutar, olhar para essa grande sombra que na verdade me habita, com um olhar fora e ser um presente para eu conseguir olhar com misericórdia e transmutar, e aí conseguir olhar para mim também, para minha sombra com misericórdia e transmutar. Eu me lembro uma vez que chegou uma pessoa para constelar, uma filha, né, que queria constelar a relação com a mãe. Ela já chegou assim muito raivosa e já era uma mulher assim de mais de 40 anos e ainda com muita raiva. E aí, quando nós começamos a colocar a constelação, ficou muito claro que a criança dela assim sentia muito medo diante da mãe. Aí eu perguntei para ela assim: a sua mãe era agressiva na sua infância? Ela disse assim: agressiva? A minha mãe, ela batia na gente de manhã, de tarde, de noite, não precisava de ter motivo. A gente apanhava. Ela tirava a gente da cama batendo, tirava da mesa batendo, punha para a cama batendo, e às vezes você estava tomando banho, você não sabia por que ela chegava batendo, ela espancava e ela falava, 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 falava. Aí eu fiz a constelação dela, já era uma pessoa que já tinha um caminho, né, de trabalho, porque às vezes a gente precisa também ter uma misericórdia se a pessoa ainda não consegue suportar nada. Aí eu coloquei para onde ela olhava quando a alma dela escolheu nessa vida essa mãe. E aí ficou muito claro que era um grupo de escravos. E dentro daquela frequência, né, a imagem que veio, assim, que era uma vida passada dela, onde ela era uma senhora de escravos e judiava muito daquelas pessoas. Quando eu disse isso para ela: "Não, imagina, isso não procede. Isso é muito distante de mim". E aí nós começamos a trabalhar para ela saber que aquilo era distante dela, porque na jornada da alma dela, de muitas vidas da alma, ela já tinha feito um crescimento e, com a consciência dela de agora, ela não faria isso mais. Mas que naquela época remota ela fez e muitas pessoas ficaram com muito ódio dela. Aí, quando eu disse isso, assim, aquilo tocou e ela começou assim a chorar e se sentir assim um verme diante daquela situação. E aí eu disse para ela que na minha jornada de alma eu também já tinha visto vidas minhas, onde eu também fui algoz, onde na, na evolução das nossas almas eu estive num destino de algoz. E que nós precisamos, nessa situação, também desenvolver uma misericórdia e um silêncio quando uma sombra me habita e saber que num nível maior, né, tem uma ordem que a gente não consegue ver quando eu estou olhando aqui num olhar micro, mas se eu tiver a capacidade de expandir e olhar no macro, eu vou ver que aquilo ali tem um sentido e que todo o nosso movimento está para nos levar para frente. Mesmo que às vezes eu dou uma volta nessa espiral, eu tenho uma recaída, mas aquilo vai ser só uma força para eu fazer mais uma subida, que é assim na nossa realidade, porque assim a gente não sabe. Nós podemos ver isso quando a gente trabalha nesse campo de vidas passadas, nós podemos ver isso quando a gente trabalha no campo dos antepassados, quando a gente olha para questões
de antepassados, até ficando nesse campo de senhor de escravos, né, de assassinos, de pessoas que se apropriavam do que é do outro, e que a gente percebe que hoje a gente não faria isso, aí eu olho lá, meu bisavô tinha não sei quantas mulheres, ele ganhava vida como agiota, eu vou fazer um monte de julgamento de questões que hoje eu não faço, mas eu não faço por causa nesse movimento de evolução, né? Assim, a vida tem um movimento que mesmo que eu não tome consciência, ela vai levando. A gente percebe isso quando a gente olha para o inconsciente coletivo. Vamos pensar na pré-história, na Idade Antiga, na Idade Média. Olha a nossa evolução, né? Da consciência, do conhecimento, até da higiene, né? Então, assim, é uma evolução que não para. E agora a gente está aqui, né, nesse momento que estão nos dando a notícia da inteligência artificial, que pode ser que no primeiro momento chegue aqui cheio de contratempos, mas mostrando que vai dar um salto enorme em termos de tecnologia, como nós já assustamos nos últimos 100 anos, agora eles estão dizendo assim, nós vamos assustar daqui a 10 anos o quão vai estar diferente. Então, essa evolução tecnológica que a gente vê da ciência também é nossa evolução. Então, se eu tenho uma vida passada, que eu fui um algoz e que eu tomei uma consciência e olhei para aquilo assim num auto-julgamento, meu Deus, como que eu posso ter feito isso? E aí, para conseguir me resgatar dessa insanidade de olhar para aquilo ali, corporificar tudo aquilo ali como algo que eu fiz, né? No sentido assim, eu fiz, eu preciso, então, até dentro de uma misericórdia, ter uma situação onde eu vou viver o lado da vítima para dar um equilíbrio aqui no meu eu, para eu conseguir, pelo menos, escutar o que a grande consciência tem para nos dizer, né? Num primeiro momento, eu pego uma história dessa e eu olho para essa minha mãe, vendo o que eu fiz em vida passada, e quando eu consigo ter essa humildade de entender que algo me tomou, uma força que é maior do que eu, e sempre é assim, tanto no positivo quanto no negativo, é algo que nos habita, né? É uma vida que me tem, um destino que me tem, não sou eu que tenho. E aí, quando eu vou ficando com mais humildade, de perder a prepotência, a arrogância de achar que eu fiz, e conseguir olhar para esses escravos respeitando o destino deles e suportando o peso do meu destino de ter sido um instrumento para causar tanta dor, tanto sofrimento, e vou entrando numa humildade de não me julgar, aí eu consigo entender o sentido de em seguida eu ter uma vida onde eu sou atraída por uma mãe que me espanca, que me maltrata, igual acontecia com os escravos. Eu sentindo toda revolta, incompreensão, e até que chega um momento desse que eu posso olhar para essa história e dizer para a mamãe: gratidão, mamãe, por ter me ajudado, por ter me resgatado do grande sentimento de culpa que eu tinha, da necessidade que eu tinha de equilibrar isso e resgatar a minha dignidade. Aí fica mais leve eu entender dessa maneira. E isso, gente, não quer dizer que essa mãe ela fez isso com consciência. Da mesma maneira que lá atrás eu não tinha consciência, essa mãe também não. Ela está aqui na evolução dela, fazendo o que ali está tomando a ela. Ela não é uma missionária que eu vou chegar aqui e vou causar
essas dores porque essa pessoa precisa disso. Não é assim. É, é, é muito maior e maravilhoso, porque é numa sintonia, o ser que é minha mãe está aí no destino dela, fazendo a evolução dela. Talvez lá na frente ela vai olhar para trás e falar assim: meu Deus, como que eu posso ter judiado tanto dessas crianças que eram meus filhos? E aí isso vai ter uma questão na história dela, né? E eu junto estou fazendo a minha história. Então sempre somos companheiros de viagem. É, da mesma maneira que eu vou perdendo a importância pessoal de achar que a culpa é minha, eu fiz, ou a culpa é do outro, o outro fez, eu vou entendendo também que o outro não é um objeto na minha vida e nem eu sou um objeto na vida dele. Né? Eu estou na minha jornada de alma, o outro está na jornada de alma e nós somos companheiros de viagem. Às vezes somos companheiros numa viagem de conflitos, ou então somos companheiros numa viagem onde tem mais harmonia, e tudo tem um propósito. Mas não existe de achar que o que o outro fez, ele fez contra mim, o que eu fiz contra o outro. Tudo que a gente está fazendo, nós estamos fazendo no nosso nível de consciência, que é desse tamanho. Às vezes, algo que eu fiz na minha infância, eu vou entender, às vezes, na minha idade já adulta, assim, algo que aconteceu na minha infância, aquilo reverberando lá no meu adulto, eu podendo olhar do meu adulto para minha criança e sentir gratidão por aquilo que ela passou, que fez ela hoje estar ali seguindo um caminho a partir da sementinha que foi plantada aqui. Né? Então, apesar do pedido ser assim, né, falar das mães narcisistas perversas, eu senti vontade de falar dessa maneira mais ampla. Todos nós, num nível maior ou menor, temos uma perversidade dentro de nós, como temos um sagrado dentro de nós, né? Tudo habita em nós. Claro que tem pessoas que estão muito adoecidas, mas quando a gente já está aqui num propósito de fazer um trabalho desse, nós já temos como sair do lugar do inocente e começar a se perguntar: o que eu tenho que aprender? O que eu preciso ver quando eu atrair numa ressonância uma pessoa para ser minha mãe que porta um adoecimento desse? É buscar a autorresponsabilidade. Não é a culpa, é a autorresponsabilidade. Todas as vezes que eu sinto culpa, ou culpabilizo o outro, eu estou na questão do ego, de querer ter uma importância. E às vezes eu projeto para o outro uma importância. Nós não temos. O Bert Hellinger, ele falava muito isso, que para a gente ser constelador, a primeira atitude é perder a importância pessoal. Na verdade, não é só para ser constelador, é para fazer a jornada da vida. Eu tenho que perder a importância pessoal. Eu tenho que parar de achar que o meu ego, que tem a ver com o narcisismo, é o centro do mundo, que eu sou o centro do mundo. Né? Eu não tenho essa importância toda, ninguém tem. Nós somos uma pequena célula do planeta, e o planeta é uma pequena célula da Via Láctea, a Via Láctea é uma pequena célula deste universo, que hoje a gente já sabe que são múltiplos. Ninguém tem essa importância. E perder essa importância e tirar do outro a importância e ficar na fraternidade, na igualdade,
na humildade de eu fazer o meu caminho, sem precisar que ele seja especial, talvez aí vai residir um grande salto na nossa cura do narcisismo, né. A nossa época atual é o auge do narcisismo, mesmo que ele não seja tão adoecido na perversidade, mas é uma necessidade que virou um vício de ser visto, de ser o centro das atenções, de ser especial, né, virou uma pandemia.